Então, a primeira coisa que a gente precisa analisar é esse ponto que a Ângela falou, de que a Bíblia como entidade não existe. O segundo ponto é, para que isso acontecesse, para que esse livro que a gente chama de Bíblia existisse, houveram muitos processos na história, muito derramamento de sangue, muita batalha e silenciamento, né? Os cursos da Ângela, ela fala sobre isso, mas quando a gente vai tratar do que a gente chama dessa unidade textual chamada de Bíblia, é preciso até diferenciar do que seria a Bíblia hebraica e do que a gente conhece como Bíblia, o que a gente conhece hoje como Bíblia, que é composta do Antigo Testamento e do que a gente chama também de Novo Testamento. Então, quando a gente está se referindo à Bíblia aqui, a gente está se referindo a esse conjunto da Bíblia hebraica junto com o Novo Testamento, só para a gente se situar no tempo, né? Para saber que essa unidade, ela se deu, esse processo de construtivo de ter-se um livro, que a gente chama de Bíblia, se deu em pelo menos 2, 3, até 4 séculos para que houvesse esse livro. Ou o que a maioria aceitaria, né? A maioria aceitaria entre aspas, porque não foi um processo pacífico e tampouco foi um processo em que não houve dissidentes. Tanto é que a gente tem tradições religiosas cristãs que consideram cânones distintos. A gente tem os etíopes, a gente tem os ortodoxos gregos, a gente tem os coptas, a gente tem os católicos romanos, a gente tem os protestantes, a gente tem diversas referências e aceitações de cânones distintos, mesmo dentro dessa unidade que a gente chama de Bíblia, né? Mesmo dentro desse imaginário que foi transposto e que é comumente chamado de Bíblia, ainda existe muita divergência, ainda existe muita contradição, porque todo esse processo de, eu vou dizer, de empurrar pela goela abaixo, né, de modo bem simplificado, foi um processo que se deu à base de política. Foi uma associação de bispos com a nobreza da época. Estou usando termos para todo mundo entender. Estou fazendo até usando termos aqui anacrônicos, mas é mais para como de forma didática. Seria a elite da época, junto com os bispos e junto com o pessoal do império. E, lógico, numa religião patriarcal, num mundo patriarcal, em que esses mais dissidentes estavam mais afastados dos centros. Tanto é que, se a gente olhar, esses etíopes, os coptas, eles estavam lá no Oriente Médio, lá no chifre da África, distantes do grande centro, da grande metrópole, né? Distante do mundo globalizado. Então, como eles estavam afastados dos grandes centros, então eles tiveram meio que dá igual, né? Que seja o que eles falam, o que eles pensam. Mas ainda bem que existiu esse processo de divergência, especialmente entre as tradições coptas e as tradições etíopes, porque a gente pôde recuperar muito da literatura teológica dos primeiros séculos e até de épocas pré-cristãs por causa dessas tradições que mantiveram vivo e que foram poupadas no cânone político.